Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. Vamos dar início a mais uma palestra e vamos pedir aos amigos que tiver o celular ligado que possam estar desligando e vamos fazer uma leitura de ambientação para seguir a prece. Do livro Sinal Verde, psicografia de Chico Xavier pelo espírito de André Luiz. Divergências. Lembre-se que as outras pessoas são diferentes e por isso mesmo guardam maneiras próprias de agir. Esclarecer a base de entendimento fraterno, sim. Purificar, não. Antagonizar sistematicamente é um processo exato de angariar aversões. Você pode claramente discordar sem ofender, desde que fale apreciando os direitos do opositor. Afaste as palavras agressivas do seu vocabulário. Tanto quanto nos acontece, os outros querem ser eles mesmos na desincumbência dos compromissos que assumem. Geralmente, nunca se discute com estranhos, e sim com as pessoas queridas. Visto isso, valeria a pena atormentar aqueles com quem nos cabe viver em paz? Aprendamos a ceder em qualquer problema secundário para sermos fiéis às realidades essenciais. Se alguém diz que a pedra é madeira, é justo se lhe acate o modo de crer. Mas se alguém toma a pedra ou a madeira para ferir a outrem, é importante argumentar quanto à impropriedade do gesto insano. Então, neste momento, meus irmãos, vamos fechar os nossos olhos, mentalizar Jesus aqui conosco neste momento, que Ele possa estar aqui nos auxiliando, nos intuindo neste momento, no momento em que será proferida a nossa palestra, para que possamos aprender um pouco mais desses ensinamentos de Jesus. Pedimos também a Jesus, a espiritualidade amiga, que possa estar envolvendo as águas que aqui são oferecidas e as águas que são trazidas para tratamento, os nomes que são colocados na nossa cestinha para serem também abençoados pela espiritualidade amiga, tratados. E assim, Mestre Jesus, nós só queremos agradecer e te pedimos a permissão neste momento para darmos por aberto mais esta reunião pública. Que possamos permanecer na presença de Jesus hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. E neste momento, então, a palavra com Valdir. Boa tarde a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus, que possamos buscá-la todos os dias, né? Possamos estar com ela nesta nossa caminhada, né? Nessa nossa renovação nesse maravilhoso planeta Terra. O que a casa nos pediu para falar hoje é que para nós iniciarmos o mês de dezembro, que é um mês de reflexão, né? A gente faz muitas reflexões a respeito do que nós vamos realizar, do que nós devemos estar fazendo, o que nós planejamos e não conseguimos, as dificuldades que nós tivemos para poder realização. E aí, mês de dezembro também faz parte de um envolvimento, por causa do envolvimento do Mestre Jesus, do nascimento de Jesus. Então nós entramos numa sintonia, o planeta entra numa sintonia bem diferente
E é também um momento também que nós possamos olhar para nós, né, dentro de nós, e fazermos uma avaliação. Que ovelhas somos perante a divindade? É uma avaliação interna que cada um vai fazer. É muito importante dentro desse meio nós fazemos essa avaliação, né? Então nós vamos ver que o termo ovelha é um termo, na realidade, antigo, né? A referência a ovelhas são encontradas em toda a Bíblia, todas as vezes, né? As ovelhas eram frequentemente usadas como animais de sacrifícios. Então, até o próprio, na questão do livro Números ou de Êxodos, né, no Antigo Testamento, assim como nós o classificamos, nós vamos encontrar lá a respeito de que nós podemos realizar oferendas através das ovelhas. Ovelhas, aqui no caso, né, os animais, né? Então, eles são citados em várias obras a respeito desse assunto de ofertar, né, a Deus fazendo o sacrifício das ovelhas. Elas também eram a principal fonte de rendas nas antigas culturas do Oriente Médio. Então, quem tinha a criação de ovelhas, né, também era uma fonte de rendas, não só para vender para os sacrifícios, mas também como uma fonte de renda para fazer a tosa da lã, que servia para muitas outras coisas de utilização da sociedade da época, como até hoje serve para nós. Mas as ovelhas também são usadas simbolicamente para representar o povo de Deus lá desde o Antigo Testamento. Nós aqui não vamos fazer nenhuma oferenda de ovelha e nem vamos ganhar dinheiro com as ovelhas. Nós vamos avaliarmos, né, esta ovelha que somos perante a divindade, né, perante a divindade. Vamos encontrar também esta passagem de Isaías que começa colocando nós como ovelhas perante Deus. Ele vem nos dizendo assim: como pastor apacentará o seu rebanho, aqui no caso o pastor de ovelhas animais, né? Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço, as que amamentam guiará suavemente. Ele faz uma referência a respeito do pastor, que era muito comum na época ser um pastor de ovelhas, com referência ao pastor das ovelhas de Deus, né? E também tem que, de uma certa forma, buscar esse recolhimento, né? Que o pastor faz o recolhimento das suas ovelhas, conforme nós vamos ver. Uma outra passagem muito interessante está em Jeremias, tem várias, né? Trouxemos duas aqui para exemplificação. Ovelhas perdidas foram o meu povo, os seus pastores a fizeram errar. Aqui Jeremias faz uma crítica aos dirigentes da época, né? Porque nós temos que entender que na época os dirigentes, digamos, religiosos, eram os mesmos dirigentes políticos, sociais, os mesmos. Então, o profeta Jeremias, ele faz uma crítica, utilizando, né, as ovelhas. Ovelhas perdidas foram o meu povo, os seus pastores as fizeram errar. Para os montes as deixaram desviar, quer dizer, deixaram desviar para diversas formas da vida, pelo mal. De monte em outeiro, quer dizer, de pequena elevação, andaram, esqueceram-se do lugar do seu repouso, quer dizer, se dispersaram, foram de diversas religiões, e mais esqueceram aonde estava o repouso, que na realidade era Deus. Então, a Jeremias, no Antigo Testamento dos profetas, tem algumas colocações que, de uma certa forma, crítica pelo momento da época. A gente tem que entender desta natureza. Aí vem Jesus, né? Jesus e as ovelhas. Jesus e as ovelhas. Nós temos que nós fazemos uma reflexão dentro do momento que Jesus veio na Palestina, podemos chamar assim, né? Jesus era hebreu, né? O judeu, como podemos colocar. Jesus tinha toda a base religiosa hebraica de Moisés. Jesus conhecia os livros, não é os livros como são hoje, divididos, são pergaminhos corridos, né?
Jesus conhecia os profetas, não eram escritos profetas, eram passados de boca em boca, tá certo? Dentro das sinagogas. Então Jesus, o Mestre Jesus, na sua encarnação na terra, nascendo no povo hebreu, era judeu, com conhecimento das leis mosaicas da época. Mas Jesus traz o conhecimento sempre da época religiosa para trazer um novo ensinamento para uma nova época. Então ele busca o ensinamento daquilo que o povo conhecia e transfere, dando uma nova vitalidade, uma nova interpretação a respeito desses textos. E ele vem nos colocando aqui, separamos alguns textos, dizendo o seguinte: eu sou o bom pastor. Aqui ele já declara quem ele é. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Jesus aqui faz uma afirmativa de que ele é o pastor e nós todos somos as ovelhas, e que ele conhece a todos e que nós deveríamos conhecê-lo, né? E porque ele afirma: e minhas ovelhas sou conhecido, né? Tem uma outra passagem, está em João. Tem uma outra passagem também em João, que ele diz assim: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Olha só, quer dizer, o aprisco da região da Palestina toda, onde eram conhecidos. E ele cita, dizendo: tenho outras ovelhas. O mundo todo não é somente aqui. Deus não mandou somente para vocês o novo conhecimento. Também me convém agregar a esta, ou seja, também me convém levar esse ensinamento novo a estas ovelhas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Aí nós vamos ver dentro da história do cristianismo, Paulo, né, de Tarso, da cidade de Tarso, né, é Saulo de Tarso, levando o ensinamento do Cristo fora da Palestina, nas suas viagens, em vários locais, inclusive em Roma, inclusive na cidade de Madrid, na Espanha. Então nós vamos ver Jesus dizendo que já outras pessoas iriam conhecer, né, a sua informação perante as ovelhas da vida. Vamos ver uma outra passagem que está em Mateus, né, o evangelista Mateus, que diz assim: e vendo a multidão, Jesus teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. É muito interessante as passagens que Jesus traz a palavra ovelhas, né, como animais, por causa da questão da criação desses animais do pastor. Nós vamos ver aqui. Então nós vamos ver que Jesus utiliza o termo ovelhas para dizer que nós somos as ovelhas de Deus, que nós somos do rebanho de Deus, né? E vamos ver que neste livro, O Espírito da Verdade, como é que surgiu essa série, O Espírito da Verdade, né? Seara dos Médios, Justiça Divina. Em 1956, os espíritos de Uberaba vieram com a informação que iriam trazer as mensagens depois de lido um texto evangélico. Na época de 56, tá certo? Foi o primeiro livro publicado, O Espírito da Verdade. Nas reuniões de quarta e de sábado, Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, tá certo? Depois de lida a mensagem. Então lia-se uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, tinha-se a reunião, e depois um dos espíritos, que eram 5, vinham e davam uma mensagem. No caso aqui, é este livro aqui, certo? Começou em 56. As mensagens ímpares foram através do médium Francisco Cândido Xavier. E as mensagens pares, que estão no livro, não tem data. Esse livro é o único livro que não tem a data. Depois que terminou a série, digamos assim, depois dessas informações do Evangelho, passaram para o livro dos médiuns, assim sucessivamente, o céu e o inferno, tá certo? E cada texto foi dado a seu livro. Então, através do livro, o livro dos médiuns, saiu o livro Seara dos Médiuns. Então, quer dizer, nós vamos encontrar o que foi lido na data e o texto do Evangelho. Sendo que, no item 74, Emmanuel coloca esse texto, que ovelhas somos. Depois de ler o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, no seu item 5, é o capítulo mais curto que nós temos do Evangelho.
É uma mensagem de Mateus, os últimos serão os primeiros. Nós temos daí 3 mensagens dos Espíritos, né? Que dá aos trabalhadores da última hora. E o item 5 são os obreiros do Senhor. E quem dita essa mensagem é o Espírito de verdade, chamando-nos a atenção que nós somos obreiros do Senhor. Depois foi lido aquilo de João: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. E então, o que aconteceu? O Espírito Emmanuel veio e deu esta mensagem, que nós vamos fazer uma reflexão a respeito dessa mensagem. Ele vem nos colocando, né, que o pastor atento é o pastor profissional, é o pastor que cuida das ovelhas, né? Que o pastor atento se identifica com o rebanho de tal maneira que define de pronto qualquer das ovelhas mantida a seu cuidado. É muito interessante nós vermos e estudarmos essa questão do pastor das ovelhas, porque as ovelhas são obedientes, né? Depois que elas aprendem, elas obedecem. É difícil fazer ensinar, mas depois que elas aprendem, porque elas aprendem com o pastor e aprendem com as outras, não é só com o pastor. Então tem de tudo de ovelha. Então o pastor atento, ele vai se identificar no rebanho onde que elas estão de maneira, onde que elas estão. Como é que elas estão? Diz irmão, as ovelhas têm, muitas ovelhas são ativas, né? Pulam para lá, para cá, né? São ativas. O pastor tem que ficar atento com essas ovelhas ativas. Por o quê? Um freio, não vai para lá, não vem para cá, né? Muitas delas são indiferentes, deitam no chão e não acompanham o rebanho, são indiferentes. Então, o pastor tem que ir lá, incentivar e até carregá-las, como para lá, né? Carregar as ovelhas a respeito do assunto, né? Muitas ovelhas são retardatárias. O rebanho vai, a ovelha fica lá atrás, né? Comendo, vira assim, de costas, assim, né? Para não dar atenção. Aí o pastor tem que ir lá buscar a ovelha. E aí, Emmanuel vem retratando isso no texto, né? E tem aquelas ovelhas que lideram. O pastor manda para lá, a ovelha vai para lá e as outras ovelhas seguem todas eles. Interessante isso, né? E o pastor tem que buscar e também atender aquelas ovelhas que lideram para poder trazer junto ao rebanho ali que está, né? E tem aquelas ovelhas revoltadas. Sabia que tem ovelhas revoltadas? Aquelas que não querem fazer nada, aquelas que não obedecem nada, e são difíceis. Essas ovelhas são difíceis. Mas o pastor é paciente, vai pondo elas no vez, vai para lá, ela não vai, são revoltadas, são revoltadas. E nós, olhando esse texto, né, colocando essa questão das pastoreiras revoltadas, aí me lembrei, né, que o pastor tudo faz em favor de todos, né? Ele quer que todas elas sigam o seu ensinamento ali naquele momento. E eu me lembrei muito bem de uma passagem chamada O Carneiro Revoltado, que está nessa obra que é fantástica, né? Do Espírito, né? O Lúcio, do Francisco Cândido Xavier, chamado Alvorada Cristã, antigo e tem um novo, né? Lançamento, né? E no item 21, ele traz para nós uma lição chamada O Carneiro Revoltado. Chama até a atenção de nós, não somente o carneiro animal, como nós, ovelhas, né, do pastor do nosso Senhor. E ele vem colocando assim, que existia um carneiro revoltado, muito revoltado. Por que o carneiro era revoltado? Porque ele ficava pensando assim, poxa vida, eu vou me dar a tosa da minha lã, vai doer minha pele, onde já se viu, e a lã servia para luva, servia para blusa, servia para uma série de coisas, e o carneiro não queria saber. Cada vez que chegava a tosa, ele fugia, porque era revoltado, então ele fugia e não queria. Mas um dia o carneiro foi até o Senhor e falou: Senhor, eu não estou satisfeito. Onde já se viu? Vou mexer, eu vou me sentir muito, vai doer muito, e eu não quero. Aí o Senhor pergunta o que ele deseja, né? O Senhor é paciente, sempre pergunta para nós o que nós desejamos. Eu queria que a minha lã fosse toda de ouro. Pronto, não tem tosa. Eu sou de ouro, não tem tosa, né? Ninguém vai tosar o ouro. Mas ele esqueceu que existem ladrões. E os ladrões vieram e, levaram o ouro, o carneiro, levaram tudo, né? E o carneiro ficou ainda triste, porque para pegar o ouro quebrou tudo e doeu a pele. Não tenha dúvida, doeu a pele. Aí volta para o Senhor, como nós, né? Voltamos lá para o Senhor. Eu não estou satisfeito. Não estou satisfeito. Porque me deu o ouro, mas o ouro quebrou, me roubaram. E o Senhor, então, o que você quer que eu faça, né?
Eu gostaria que a minha pele fosse de porcelana. Porcelana, Tá bom, o Senhor fez a pele dele de porcelana, fez o feito do teu desejo. Mas veio uma grande ventania e o carneiro caiu e quebrou toda a porcelana, porque a porcelana cai no chão, quebra. E nesse momento doeu a pele do carneiro, E ele sentiu dor a respeito daquilo, Ele volta para o Senhor e diz: Senhor, não estou satisfeito. Esse é revoltado mesmo, Não estou satisfeito. Ai, Senhor, o que você quer que eu faça? Eu gostaria que a minha pele fosse toda de mel. Pronto, ninguém vai pegar. Mas ele esqueceu que as abelhas gostam de mel. E quando ele saiu com mel, as abelhas vieram limpar. E a abelha pica mesmo, E ele doeu a pele do carneiro e ele ficou muito triste. Aí um dia ele não aguentou e chegou e falou: Senhor, tenha piedade de mim, eu sou infeliz. Onde já se viu, eu só seria feliz se eu tivesse folhas de alface. Então seja folha de alface. Lá fez o Senhor o carneiro com a pele de folha de alface. Mas aonde o carneiro estava, tinha uns pequenos cavalos que adoram folha de alface. E correram lá e pegaram as folhas de alface. E o carneiro sentiu a dor novamente na pele, Chegando num certo momento que, pai, quero voltar a ser um carneiro comum. De tantas dificuldades, de tantas oportunidades, de tanto que o carneiro pediu, ele queria ser comum. Quero ser simples e útil, qual me fizeste, Senhor, reconhecendo a bondade divina, Aí o carneirinho lá ficou triste, não ficou mais revoltado e começou a seguir o pastor. Mas nós temos também, as ovelhas, pouco a pouco, elas vão percebendo, dentro da limitação que os caracteriza, o modo de ser do pastor que os dirige. Então, conforme o pastor vai trabalhando cada uma delas, seja elas revoltadas, seja elas não revoltadas, pouco a pouco, conforme elas vão crescendo, elas vão se enquadrando, digamos assim, de tudo aquilo que o pastor busca. Tudo. Então, nós vamos ver que elas, ovelhas, habituam-se aos lugares. Fico naquele lugar, não passo espaço. Respeito os sinais. O pastor só dá um sinal, as ovelhas vão para lá, um sinal para cá. Acatam as ordens, E nós? E nós e Jesus? Aí o Espírito Emmanuel vem fazendo umas colocações a respeito de nós e a respeito de nós, como ovelhas, respeito das leis de Deus. E ele vem nos colocando que é a divina missão do Cristo para conosco. Para nós fazermos uma reflexão, a primeira reflexão que nós fazemos é qual é esta missão do Cristo para conosco. Por que o Cristo veio ao mundo? Porque o Filho de Deus, o nosso irmão maior, governador desse planeta, dessa galáxia, se colocou em carne, na sua grandeza espiritual, para estar conosco 2000 anos atrás. É uma missão, nós devemos fazer uma reflexão. Foi uma mudança muito grande, porque o nosso Mestre Jesus, ele não coube na história. Ele dividiu a história da humanidade. Era o antes dele e o depois dele. Ele separa a humanidade nos seus ensinamentos. Então ele traz uma nova forma de vida, ele traz uma nova forma que nós vamos buscar o nosso crescimento espiritual, trazendo uma nova forma de interpretação das leis divinas dos 10 mandamentos. Então nós vamos ver que Emmanuel nos coloca que o pastor compassivo conhece cada uma das ovelhas do rebanho humano, tudo fazendo para guiá-las ao campo da luz celeste. Ele nos conhece todos nós, indistintamente, de todo o nosso planeta, todos nós. E conhece e incentiva as indiferentes. Quantas mensagens que nós temos dentro do Evangelho que não nos dão incentivo para continuar, que nos dão apoio para continuar. Quando nós estamos caídos, aquelas mensagens nos vêm nos colocando para cima, nos colocando de uma forma, digamos assim, mais próxima de Deus. Então ele vai nos incentivando aquelas indiferentes dentro do nosso planeta. O seu Evangelho acalma as impetuosas.
Quanto nós não estamos ainda, né, de uma certa forma, com as nossas raivas ainda muito aguçadas, e o seu Evangelho vem nos acalmando. Ele acalma aquelas impetuosas que não estão aceitando, vão trazendo uma paz a todas elas. O Evangelho tem esta característica dentro de nós. Fortalece as mais fracas. Quantas estão decaídas? E através do Evangelho, através das diversas seitas, através dos diversos ramos dentro do cristianismo, não? Porque traz a palavra de Deus, que é estas ovelhas levantam-se, se tornam mais fortes para poder continuar a sua jornada evolutiva. Todos nós que estamos aqui na Terra, que estamos encarnados, temos uma missão. Ou para com alguém, ou a missão conosco mesmo. A mais importante é a missão conosco, é a nossa mudança. Essa que Deus quer para nós. É o Evangelho nos permite que nós fortalecemos, que nós nos tornamos mais fortes para poder enfrentar as adversidades. E as nossas adversidades, elas são brandas. Nós é que complicamos. Nós é que colocamos muito peso nela. Elas são brandas. O Evangelho apoia as mais responsáveis, aquelas que têm, né, as suas missões efetivas de mudança, tem todo um amparo espiritual para que isso aconteça. Não tenha dúvida. E a gente vê dentro da história da humanidade, após Jesus, quantos espíritos encarnados que trouxeram mudanças, que trouxeram momentos de mudança dentro da humanidade. Francisco de Assis, né, foi um deles, e outros tantos, né, principalmente nos últimos 500 anos para cá, que houve uma mudança muito grande de comportamento depois da Idade Média. Então, o Evangelho de Jesus sempre dá a oportunidade às desobedientes. Sempre. Quando nós encarnamos, nós somos meio, não aceitamos muitas coisas, somos meio desobedientes dentro das leis de Deus, ou entramos em determinados caminhos que não devemos, mesmo às vezes consciente, o Evangelho vai dar oportunidade para nós de diversas formas. E essas oportunidades, nós podemos traduzir ela numa história, que também está lá no livro Alvorada Cristã, chama O Barro Desobediente. Né? Muitos já conhecem, muitas das aulas para as crianças, né? E tem lá o barro desobediente. E o barro desobediente, né? Tem lá o oleiro, né? Pegou um pedaço de barro, colocou lá no seu equipamento e falou com o barro assim: farei de ti um pote de laboratório. E começou a trabalhar. De repente o barro grita: não, eu não quero. Eu, num laboratório, tolerando precipitações químicas, não. Desobediente, né? Aí o oleiro olhou bem para o barro e falou: mas o desejo dar-te forma por amor, não por ódio. Então vou transformar-te em uma ânfora para perfumes, né? Então bom, já que você não precisa um pote de laboratório, então você vai ser uma ânfora para perfume, vai perfumar, né? Não vai ficar no laboratório. Pensa que o barro aceitou? Não aceitou, não. Nunca. Não estou inclinado a suportar essências. Olha como ele é desobediente, teimoso, né? Não aceitou de forma alguma, né, essa questão. Aí o oleiro: bom, já que você não quer ser uma ânfora para perfume, eu vou te converter em um prato honrado, robusto, será companheiro dos meus filhinhos. Vai ser um prato. Olha que utilidade de ter um prato, né? Olha só. Pensa que o barro aceitou? Não aceitou. Jamais brandou o barro. Isso seria pesada humilhação para mim. Transportar arroz, caldo quente, essas coisas todas, criança gritando no meu ouvido, eu não aceito ser prato. E quantas vezes na vida a gente, às vezes, tem um caminho a seguir, né? E a gente não quer seguir aquele caminho, né? Não quer seguir, não aceita aquele caminho, né? Rebela-se contra o caminho, né? Aí nós vamos ver a história do filho pródigo, né? Aquele pai que tinha 2 filhos e tinha uma grande fortuna, mas o filho mais novo, né, queria ter os seus recursos próprios e gastar à vontade.
Aí chegou para o pai e falou: me dá minha fortuna que eu vou embora, né? Porque na verdade era teimoso também, né? Aí pegou e se mandou. Ele foi gastando na vida, coisas que não deveria caminhar. Chegou um dia, perdeu tudo. Ele estava comendo comida dos porcos. E ele lembrou-se: puxa vida, na vinha do meu pai, até os empregados ganham refeições. Eu vou lá, aí ele se curva perante aquilo, vou lá e vou pedir para ser um empregado do meu pai. Então esse filho retorna pedindo perdão, porque a gente chega em certo momento que nós retornamos, então nós partimos e recomeçamos tudo de novo. Então será um pote de água, diz o oleiro para o barro, ajudará os sedentos. Muitas pessoas precisam, então você vai servir essa questão. Essa barro aceitou ou não? Não quero, seria condenado a tempo indefinido nas cantoneiras poeirais. Nós, de uma certa forma, às vezes, sempre temos uma desculpa para não seguir alguma coisa, porque sempre o outro. Aqui vocês perceberam que o barro sempre colocou a culpa no outro, não nele. O outro, na questão do laboratório, vai colocar produtos químicos nele. A ânfora, ele vai colocar perfume. O outro prato, as crianças vão comer em cima, um arroz quente. E a água, ele vai ficar num canto empoeirado, eles vão deixar ele lá no canto empoeirado. Aí o olheiro falou para ele assim: que será de ti quando te conduzir ao forno direto? Não passarás de matéria endurecida e informe, sem qualquer utilidade ou beleza, sem sacrifício, sem disciplina. Ninguém se eleva aos planos da vida superior. É um grande recado moral que nós temos nessa história. O que será de nós quando Deus fala: chega de oportunidade, nos joga direto ao forno, como nós somos, e nós reencarnamos de formas diversas, e mesmo assim o barro diretor não aceita sacrifício nem disciplina, Então, o que o oleiro fez? Pegou um pedaço de barro e jogou dentro do forno, do jeito que ele estava. Assim acontece a muitas criaturas no mundo. Revoltam-se contra a vontade soberana do Senhor, que as convida ao trabalho de aperfeiçoamento. E nós temos duas alternativas, A primeira, que a morte vai chegar. Está vendo? Está chegando, falta 5 minutos. A morte vai, não tenha dúvida. É o momento que nós vamos nos reparar, que nós encontrarmos com a nossa existência, vamos fazer a nossa reflexão. E o segundo, conforme vem colocando o texto, que nós vamos ter uma reencarnação compulsória. Aí quem vai escolher o que nós vamos ser, não vamos ser nós, porque nós temos oportunidade disso. Mas, dependendo da nossa teimosia, da nossa relutância a respeito do assunto, chega um dia que nós temos uma reencarnação compulsória, da forma que é necessária para que eduque o nosso espírito na nossa vida, E de igual modo, continua Emmanuel na passagem, as ovelhas do rebanho terrestre, gradativamente, vêm a conhecer e a sentir a existência abençoada do pastor. Conforme nós vamos estudando o Evangelho, conforme nós vamos tendo reencarnações, conforme nós vamos aprendendo, Porque uma coisa é nós olharmos e lermos o texto, outra coisa é nós exercitarmos e executarmos aquele texto na nossa vida. Então, conforme isso vai nos acontecendo, nós vamos conhecendo melhor a mensagem de Jesus. Nós vamos chegando mais próximo de Jesus com o nosso irmão. Conforme nós vamos nos aprofundando nesse nosso exercício diário de aplicações do Evangelho de Jesus perante o nosso irmão, perante a nós mesmos, Porque a grande lei, como aquele Senhor, mestre, chegou a Jesus e perguntou o que era a lei, a maior lei. Jesus busca no Antigo Testamento, ele sempre buscou no Antigo Testamento, amar a Deus sobre todas as coisas, ou seja, está lá no Decálogo, é o primeiro, mas depois ele busca efetivamente, dentro do texto, e diz assim: primeiro você, para amar o outro, você tem que se amar. Amar o próximo, assim como você se ama a si mesmo. Isso daí está no texto do Antigo Testamento. Então nós vamos encontrar
nessa passagem de Jesus, que está em Mateus, nós vamos encontrar que ele buscou estas mensagens dentro do texto e uniu numa só. Aqui está aquilo que é principal para nós seguir. O primeiro passo é nós nos amarmos. Esse é o primeiro passo. Conforme nós vamos aprendendo a nos amar, no sentido de nós observarmos as leis de Deus, nós vamos tendo condições de amar o próximo. E quem é o próximo? O próximo é aquele que está dentro da nossa casa, é o nosso irmão de carne. O próximo é o nosso irmão de carne que está fora da nossa casa, em certos lugares. O próximo é aquele irmão que a gente fala dele. O próximo são todos nós. Quando nós comentamos alguma coisa com alguém, esse é o próximo. Esse é o próximo. Tem uma mensagem dos Espíritos que nos diz a respeito de Pedro, né? Porque Pedro é impetuoso. Se a gente vê a história de Pedro, Pedro, né, o evangelista, né? E Pedro, discípulo de Jesus, ele não era, né, bronco, né? Aí conta a história que Jesus estava entre os discípulos e de repente começaram a falar do imperador romano, que na época a Palestina era dominada pelo Império Romano. E começaram a falar mal. Ninguém fala bem de quem domina, né? Eles falando mal. E Pedro se exaltou, Jesus olhando. E Pedro se exaltou e falou, e falou, e falou. Aí sentou, olhou para o mestre, e o mestre falou assim: Pedro, você já esteve em Roma? Pedro: não, senhor, não estive em Roma, não. Você já esteve lá com o imperador? Ah, não, senhor, nunca estive com o imperador. Você já conviveu com ele? Não, senhor, nunca. Por que está falando tanto dele, mal dele, se você não o conhece? Então, nós às vezes, hoje em dia, essa mensagem é muito importante hoje por causa das nossas redes sociais. Por que nós vamos comentar alguma coisa que nós não conhecemos? Somente de tititi, somente de falar. Então, a partir do momento que nós vamos entendendo o Evangelho de Jesus e praticando, nós vamos sendo abençoados pelo bom pastor. É a partir daí que nós vamos sendo sentidos. E que sentido? Desse modo, cabe-nos atender ao chamamento do Mestre, melhorando as condições da vida no mundo, com base em nossa própria renovação. Então, o mundo só vai melhorar quando cada um indivíduo se melhorar. Não adianta exigir que o outro melhore. Não adianta exigir que o outro povo tem que ser melhor, que o outro estado tem que ser melhor, que a outra cidade tem que ser melhor. Nós temos que nos exigirmos este ano, nesse final de ano, que nós sejamos melhor para o próximo ano. Coloca lá, naqueles dias, tudo que a gente faz programa, né, para o ano 2025, eu vou ser melhor neste ano. Em que sentido? Aí faz aquela reflexão, fala, vou melhorar isso. Não coloca muita coisa não, porque não dá tempo para melhorar tudo no ano só. Coloca uma coisa só, vai uma coisa por vez, entendeu? Porque é difícil, a mudança de hábito é difícil. Então, cabe atender esse chamamento do Mestre quando tiver a nossa renovação individual. E nós temos que buscar ser como um grande príncipe. Vocês conhecem a história do grande príncipe? Eu vou contar a história do grande príncipe. É muito maravilhosa, porque é um ensinamento para nós dentro da caridade, de qual Jesus nos trouxe a caridade, que é o amor ao próximo, que é o amor ao inimigo, né? De várias maneiras. Então nós vamos também buscar o grande príncipe, uma morada cristã, né? Esse livro fantástico traz os ensinamentos morais muito grandes, porque existia um grande rei, conforme o Lúcio vem contando, um grande rei que tinha uma área muito grande, mas já estava velho. Todo mundo um dia fica mais velho, todo dia um dia vai. E ele percebendo que ele tinha que passar a coroa para um dos seus filhos. Ele tinha 3 filhos, bonitos, né? Elegantes, 3 príncipes. Mas a grande dúvida dele era quem era o merecedor de ter aquela coroa daquele rei. Porque era um rei bom, de uma certa forma. O povo, de uma certa forma, gostava dele, né? Estava reinando muitas décadas lá naquele local. Mas ele aí teve uma ideia. Deu 2 camelos carregados de ouro e pedras preciosas para cada um dos filhos. E determinou, gaste esses tesouros em viagem pelo reino durante 3 meses, com a obrigação de voltar logo após, a fim de que ele pudesse efetuar a escolha do príncipe que o sucederia no trono. Então ele deu 2 camelos e cada príncipe saiu, né, a caminhar no reino.
primeiro, voltou depois de 3 meses e falou assim: meu pai, meu soberano, viajei em todo o centro do país, no centro, e adquiri para o teu descanso um admirável palácio, onde teu nome será venerado para sempre. Comprei escravos vigorosos que te sirvam e reuni nesse castelo, digno de ti, todas as maravilhas de nosso tempo. Desta moradia resplandecente, poderás governar sempre honrado, forte e feliz. Então ele pegou aquele dinheiro todo, comprou escravos, comprou um palácio lá monstruoso no centro do país e ofertou ao pai. O pai agradeceu e pediu para o outro filho dele. Aí veio o segundo: meu pai, meu rei, exclamou contente, trago-lhe a coleção de tapetes mais ricos do mundo. Dezenas de pessoas perderam o dom da vista a fim de tecê-los. Aproxima-se da cidade uma caravana de 20 camelos carregados essas preciosidades que te ofereço, ó augusto dirigente, para revelares tua fortuna e poder. Então o outro também adquiriu coisas, comprou o que? Os tapetes, mas então o dinheiro poderia comprar, além de trazer, né, em 20 camelos aqueles tapetes. Haja tapete. Aí pediu para vir o terceiro. O terceiro chegou meio esfarrapado, aquela imagem. Chegou meio, todo mundo do palácio já estranhou a forma que o terceiro entrou, meio esfarrapado. Mas ele pediu desculpa: amado pai, não trouxe qualquer troféu para o teu trono venerável e glorioso. Nas montanhas encontrei a febre devorando corpos. Ao norte vi a ignorância dominando milhares de meninos e jovens desamparados. Estou fazendo um relato do que ele viu no reino, foi o que o pai pediu. A oeste, nas regiões pantanosas, fui surpreendido por bandos de leprosos, doentes. Nas cidades do sul, notei que centenas de mulheres e crianças são vilmente exploradas. Nas fronteiras, conheci inúmeros escravos de ombros feridos, amargurados e doentes. Perdoe-me. Entreguei teu dinheiro aos necessitados. E desculpa-me se regresso à tua presença envolvido em extrema pobreza, por haver conhecido de perto a miséria, a enfermidade, a ignorância e a fome dos domínios que o céu conferiu às tuas mãos benfeitoras. A partir do momento que nós nos aprofundamos no Evangelho de Jesus, nós vamos encontrando a miséria, vamos ter os olhos para ver a miséria. Nós vamos encontrando as enfermidades, nós vamos ter olhos para ver as enfermidades. Nós vamos encontrando a ignorância, a fome. Mas é através do Evangelho que vai nos dando essa luz para nós observarmos como nossos irmãos às vezes se encontram. Foi que esse príncipe encontrou no reino. Ele não saiu para gastar. Ele começou a observar as misérias que ainda tinha no reino e distribuiu. Como o velho monarca, em pranto, muito trêmulo, desceu do trono, abraçou demoradamente o filho esfarrapado, retirou a coroa e colocou sobre a fronte dele, exclamando sorrindo: grande príncipe, Deus, o eterno Senhor, te abençoe para sempre, e a ti que compete o direito de governar enquanto vives. Ele foi o que entendeu melhor a mensagem e que melhor aplicou os recursos. Se nós buscarmos os recursos que esse rei deu aos seus filhos, né, os príncipes, nós podemos colocar esses recursos que Deus nos dá. Quais são os recursos que Deus nos dá? Deus nos deu a vista, os ouvidos de ouvir, a voz de falar, os braços, as mãos. Olha que recurso! A inteligência, a oportunidade que nós temos, a forma de ser. Todos esses são os recursos divinos. E nós podemos fazer esse ano uma grande, que ovelhas somos, uma grande reflexão. O que nós estamos fazendo com esses recursos? O que nós estamos utilizando esses recursos divinos? Porque pertence a Deus. Nós somos ovelhas divinas. Ele é que nós estamos, mas amanhã Ele pode nos chamar.
fazer que nem o barco desobediente. Tá certo? Tinha aquele grande senhor de grande produção e produziu, mas não dividia nada com ninguém. E ele tinha tanta coisa naquele ano, produziu tanto, que ele falou: vou destruir esses silos, vou construir muito mais silos para poder ir, aí eu vou descansar, não vou precisar mais trabalhar de tanto alimento que eu vou ter. Aí o Pai Celestial fala: grande tolo, esta noite buscarei tua alma. Então nós temos que observar, dentro dessas histórias que são contadas por essas entidades, nos recursos divinos que nós temos na nossa encarnação. São muitos recursos divinos, quase todos os dias. Aqui eu sempre falo, para nós acordarmos de manhã, quem falou foi Raul Teixeira, né, uma palestra, e perguntar o que Deus quer de mim hoje, porque sempre Deus quer alguma coisa dessa. E neste programa de luta, vale indagar a nós mesmos que ovelhas somos, né? Tornou, pois, Jesus a dizer: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas, né? O Evangelho de Jesus é a porta das ovelhas, não tenha dúvida. Se nós buscarmos os textos evangélicos, principalmente no que foi lido dentro do dia da reunião, para que se sair esse texto para nós fazermos essa avaliação, ele nos diz assim: os obreiros do Senhor, ele diz, aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Isso nós estamos falando em 1862, que foi dada essa mensagem. Então aproxima-se o tempo. O tempo vem, nós às vezes somos muito exigentes com o tempo, nós queremos que as coisas mudem amanhã. A gente quer acordar, quando foi chegando no ano 2000, né, todo mundo pensou que quando começasse 2000 já as coisas iam mudar. Quando chegou a pandemia, todo mundo achava que acabava a pandemia, o mundo estava mudado. Não é assim que funciona a justiça divina, as coisas são mais lentas e graduais. A história da humanidade, trazendo Moisés para a nossa vida, ela é muito interessante. Moisés, um hebreu, né, estava sob o jugo, né, o povo hebreu sob o jugo do Egito, já por 400 anos. Uma coisa que nós ainda não entendemos é porque Deus permitiu esse povo 400 anos lá, naquele local. E Moisés, no espírito, né, de uma certa forma, com uma mediunidade muito intensa, foi criado pelos egípcios, né, no trono dos egípcios, com todo o conhecimento, e conseguiu retirar este povo, por informações da divindade, estava na hora de retirar para a terra prometida, conforme estamos chamando, e chegando até a região de Canaã. Mas só que o povo era tão rebelde, né? A quantidade de pessoas que saíram do Egito, que a história conta, a gente não sabe, não tem número certo. Uns falam 10 mil, outros falam 20 mil, outros falam 30 mil, outros falam 40 mil, número cabalístico. Mas era uma quantidade grande. Mas o povo continuava fazendo aquelas meditações egípcias dos deuses, adorando deuses. O que através de informações que Moisés recebeu, ele começou a circular no deserto, numa viagem que demorava uma semana, demorou 40 anos, ou um tempo. Para quê? Para a renovação. Isso daí deu uma renovação, que aquelas entidades que estavam ali não teriam condições de administrar. Uma coisa é se tornar livre, outra coisa é viver com liberdade. São coisas diferentes. E eles estavam sob o jugo do Egito por muitos anos, né? Então, nesses 40 anos, houve uma renovação. Moisés não chegou a entrar na terra prometida, conforme nós vamos encontrar no texto bíblico. Não chegou. Mas ele adviu a terra, né? Ele viu, ele sentiu, ele, conforme Deus o texto, ele, através da sua presciência, ou seja, de ver o futuro, ele viu tudo como seria a terra de Canaã. Então, nesse sentido, é que Jesus, para nós, hoje é a porta, assim como Moisés foi a porta para o povo hebreu, para dentro da região da Judéia, e toda aquela região, criar toda uma estrutura, né, de uma forma que a gente conhece hoje, que veio já quase 2000 anos atrás, antes de Jesus,
toda essa estrutura, para nós hoje, o Evangelho de Jesus é a porta para o nosso crescimento espiritual. Então, que nesse momento nós podemos ver no livro Pão Nosso, que através do médico Chico Xavier, uma mensagem chamada A Porta. Não basta alcançar as qualidades da ovelha quando a mansidão e ternura para atingir o reino de Deus. Não adianta a gente falar, eu sou a ovelha do Senhor. A gente tem que exemplificar ser ovelha do Senhor. Não é certo? É necessário que a ovelha reconheça a porta da redenção com um discernimento imprescindível. Ele guarda o rumo despreocupando-se dos apelos de ordem inferior do mundo. Ou nós estamos com Cristo, ou não estamos com Cristo. Né? Então, é necessário que a gente reconheça que, na realidade, o Evangelho de Jesus é que não vai fazer essa nossa renovação. Nem sempre a perda do rebanho, aquelas pessoas que saem fora do rebanho, decorre do ataque de feras, ou seja, decorre, na realidade, de outros mecanismos. Não. Mas sim porque as ovelhas imprevidentes ficam surdas à voz do pastor e os cegos, e entram pelos caminhos. Nessa semana nós fizemos um encontro com o pessoal do atendimento fraterno, e eu trouxe aqui uma coisa muito importante que eu gostaria de trazer para os senhores, que é a questão dos jogos eletrônicos hoje. Os jogos eletrônicos trouxeram o cassino para dentro de casa, são os conhecidos bets, são jogos. Então, chamamos a atenção aqui, chamamos a atenção da sociedade, porque já existe um movimento religioso a respeito desse assunto, o Brasil Sem Jogos, né? Já, a Rádio Rio de Janeiro está publicando, porque nós precisamos fazer um esforço e tomar cuidado com aqueles que estão dentro do nosso lar, porque isso vai gerar transtornos psicológicos e patológicos, porque o jogo é uma questão séria, uma questão muito mais séria do que tóxica. O jogo, na realidade, é uma questão de alternativa psicológica, de envolvimento psicológico, sem ter esses altos e baixos de tóxico. Sem ter. É constante. Então, nós já temos muito casos na empresa, a gente já começou a pesquisar, muitos casos de pessoas que já estão internadas por causa dos jogos. Então, a nossa sociedade, a gente tem que ficar atenta a respeito desses assuntos. Não dá para nós gritar, mexer contra. Mas dá para nós trabalhar dentro do nosso redil, ali nós estamos, para que isso não aconteça, para que isso evite, para que a gente dê a orientação correta àquelas pessoas que nós temos responsabilidade de educar. Trazendo o cassino para o celular, faz com que as pessoas, por brincadeira, entrem, por brincadeira se envolvam e por brincadeira se tornem viciadas nesses jogos, além de trazer transtornos familiares por perda